noite, irmãos. Espero que todos estejam bem, em paz. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos te agradecendo por esse tempo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, nos dando entendimento e sabedoria na palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, chegamos ao capítulo 8 de Neemias. Então, para relembrar os irmãos, veja, o muro foi acabado, as portas da cidade foram colocadas, porém Neemias, por motivo de segurança, o que ele faz? Ele manda com que os portões da cidade sejam fechados durante a noite e só abram já com o dia avançado, quando o sol já havia despontado. Que mais que ele faz? Ele também coloca os líderes das famílias fazendo a segurança da sua própria casa. Por quê? Qual que era a questão? A população de Jerusalém era extremamente pequena. A cidade era muito ampla. E o que acontece? Mesmo os muros tendo acabado, os inimigos estavam ao redor. Como nós estudamos juntos, vários povos estavam trabalhando para que o muro não fosse reconstruído e para que Jerusalém não voltasse a ser uma cidade próspera. Então Neemias, de uma maneira estratégica, ele organiza tudo e tipo assim, vida que segue. Fizemos a nossa parte. O que chama atenção? Era um muro extremamente extenso, de pelo menos 10 metros de altura. E esse muro foi reconstruído em 52 dias. O que nós vimos? Foram 42 equipes de trabalho que trabalharam juntas. O que nós aprendemos com isso? Que a unidade do povo de Deus trouxe um benefício tremendo. O próprio Jesus fala que uma casa dividida não pode prosperar. Então, um dos segredos para nós prosperarmos na nossa família, o que é? Unidade, caminhar junto, todo mundo puxando para o mesmo lado, todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo, um protegendo o outro, um cuidando de proteger a fraqueza do outro. Normalmente, o que nós vemos hoje? Existem lares em que um quer furar os olhos do outro. O que acontece? É só destruição, só caminha para trás. E nós sabemos que todos nós temos falhas. E nós sabemos, principalmente, que ninguém conhece melhor a nossa falha do que o nosso cônjuge. Ninguém melhor do que ele para nos ajudar. A questão é, está disposto a ouvir? Porque tem hora que determinadas coisas nem sempre são fáceis de ser ouvidas. A questão é, além dessa, está disposto a falar de uma maneira amável, de uma maneira para edificação, de uma maneira respeitosa. Porque com certeza, se você vier com 2 pedras na mão, vai receber 2 pedradas ao contrário. Então tudo vai do jeito, tudo vai do modo, tudo vai do espírito com que as coisas são feitas. Amém? Então vamos ao nosso texto. Neemias, capítulo 8, versículo 1 diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. O que está acontecendo aqui? Veja, a cada 7 anos, a lei tinha que ser lida para todo o povo. De 7 em 7 anos, tinha o ano de descanso, e um dos trabalhos que eram feitos nesse ano de descanso era a leitura da lei. Quando que acontecia isso? No ano novo judaico, que era o mês da festa da expiação, da festa da colheita e da festa dos tabernáculos, que nós vimos na palavra passada.
E aqui nesse texto é interessante porque é a primeira vez no livro de Neemias que Esdras vai ser citado. Temos que lembrar que Neemias e Esdras faziam parte de um só livro, que na Bíblia judaica era chamada de Esdras 1, Esdras 2. Porém, na segunda parte do livro, que na nossa Bíblia é chamada Neemias, Esdras só vai aparecer aqui, relembrando os irmãos que Esdras chegou em Jerusalém em 458 a.C. Neemias vai chegar em Jerusalém 13 anos depois, em 445, 444. Porém, os dois vão exercer o ministério conjunto. Lembrando que Esdras é chamado o segundo Moisés. Ele era um especialista da lei tremendo. Um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Esdras foi para Jerusalém para fazer uma restauração espiritual no culto, uma restauração espiritual na cidade. Neemias foi para fazer uma reestruturação administrativa. Esdras era sacerdote. Neemias era um político, um governador, um alto ministro do governo de Artaxerxes. E cada um, dentro do seu chamado, cumpriu o seu papel. Então, como era o hábito do povo, Esdras é chamado a lei. O que é uma informação importante aqui? Na tradução está escrito o livro da lei de Moisés. O que nós temos que entender? Não existiam livros naquela época. Existiam rolos, pergaminhos. Então o tradutor colocou a palavra livro para nos dar entendimento. Se você ler aqui, foram ler o pergaminho da lei de Moisés. Muita gente não sabe o que é um pergaminho. Então por isso que aqui está a palavra livro. Que mais que eu tenho que entender, não é como hoje, que todo mundo tem uma cópia da Bíblia. Eram raras as cópias da Bíblia. Provavelmente esse rolo que foi lido aqui não tinha nem a Bíblia inteira, porque não era possível caber a Bíblia inteira num rolo. Você chegava nas sinagogas, você chegava no templo, tinha um cestão com vários rolos. Cada rolo continha 4 ou 5 livros. Se eram livros menores, como os profetas menores, o rolo continha mais livros. O povo não tinha acesso à Bíblia, como nós temos hoje. Por isso que parte do culto a Deus naquela época eram leituras bíblicas, para o povo poder ouvir a palavra. Agora, a cada 7 anos, eles liam a lei toda. Provavelmente aqui vai ser lido todo o livro de Deuteronômio. Todo, inteiro. Amém? Amém. Então vamos seguir, versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O que está sendo feito aqui? Homens e mulheres e todos aqueles que tinham entendimento, crianças pequenas, não participaram. As crianças pequenas, na cultura judaica, tinham todo um cuidado especial nas sinagogas e nos templos. Não havia analfabetos em Israel. Até os 5, 6 anos de idade, a criança aprendia a ler hebraico.
era uma ordem, porém ela recebia uma instrução diferente. O que é bacana aqui? Numa cultura onde as mulheres não recebiam instrução religiosa. Normalmente, na cultura pagã, o papel da mulher no culto pagão era da prostituição cultural, o sexo ritualístico. O que parava a mulher era um objeto de culto. O que parava a mulher era um ídolo, praticamente. Na cultura judaica, além da prostituição cultural ser proibida, a mulher era instruída na lei de Moisés. No cristianismo, houve um avanço maior, onde nós vemos as mulheres tendo uma posição proeminente no cristianismo. Quando você pega o final da carta de Paulo aos Romanos, o número de obreiras que tem naquela carta é impressionante. E todos nós sabemos que seu ministério das mulheres, lógico, dentro da sua proteção bíblica, a igreja não consegue funcionar. Na verdade, as mulheres, elas são a mola propulsora da igreja. Só que aqui eu tenho que entender o tempo. É um tempo em que as mulheres eram muito oprimidas, é um tempo em que as mulheres eram muito maltratadas e eram totalmente desconsideradas. Porém, o Senhor, mostrando que tanto homem como mulher são importantes na sua obra, orientava esse tipo de prática. Por que é importante saber isso? E que nós vivemos um tempo que a chamada era pós-cristã, onde o cristianismo é duramente perseguido. Uma das questões que o cristianismo é mais perseguido é porque o cristianismo é acusado de machista, de misógino, e de perseguir e descaracterizar as mulheres. São textos como esse que nós temos que usar. São verdades como essa que nós temos que usar nas nossas casas e nas nossas igrejas. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Serna, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Até aqui. Veja que interessante. Primeiro, a gente vê a reverência do povo. Por que eu levanto a mão? Porque a Bíblia manda? Não. Eu levanto a mão como um símbolo de reverência a Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que o trono de Deus está nos céus. Da mesma maneira que nós temos o hábito, olha que interessante. Nas igrejas antigas, o pastor pregava sentado. E a igreja ficava em pé. Na igreja do século XXI, o pastor prega em pé. E a igreja fica sentada. São hábitos. Por exemplo, nós temos o hábito de fechar os olhos e abaixar a cabeça para orar. É um hábito. O que é importante saber? Eu não posso confundir um hábito simbólico com uma ordenança bíblica. Por exemplo, algumas pessoas querem pegar aquela passagem, pega a tua melhor roupa e vai à casa do Senhor. E aí querem dizer que você, para ir para a igreja, tem que ir com o melhor terno.
tem que botar uma saia, um vestido. Não. A Bíblia nos dá um princípio maior. Você precisa ir para a igreja, primeira coisa, com o coração limpo. Segunda coisa, com o coração que busca o Senhor. E terceira coisa, você tem que ir vestir de maneira decente. Só isso. Agora, esse povo aqui ficou a manhã inteira adorando a Deus. Eu fico tentando imaginar, a leitura bíblica aqui durou 3 horas. Nós vamos ver mais à frente. E a oração e a adoração durou mais 3. Parecia culto na África. Diz que na África é assim, o culto lá é 4, 5, 6 horas. Imagina numa igreja ocidental você ousar fazer um culto em 3 horas. Irmãos, para deixar você confortável, até eu estranharia um culto em 3 horas. Mas você pode pensar, por exemplo, numa noite de pregação, onde mais de um pregador é levantado. E você tem uma palavra, tem um momento de adoração, mas assim, percebe a nossa mentalidade? Eu até acho que a palavra pode ficar improdutiva se prega muito tempo. Por exemplo, você vai no canal da nossa igreja, coisa mais comum eu pregar 1h05, 1h10, 1h15. Hoje minha pregação é em torno de 45 minutos. Mantendo a qualidade. Mas por quê? Porque eu estou buscando uma didática melhor. Eu fiz essa mudança como uma evolução para que os irmãos possam aproveitar melhor a palavra. E procurei tirar o quê? Opiniões pessoais, coisas mais supérfluas. Mas assim, esse povo aqui mostra o quê? Que eles estavam comprometidos em ver o mover de Deus. Que eles estavam comprometidos em ver o agir de Deus. Nossas atitudes mostram o que vai no nosso coração. Você pode me falar uma coisa com a sua boca e me mostrar outra coisa completamente diferente com a sua atitude. Às vezes com a sua maneira de olhar você já percebe tudo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 7. E Jéshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Aqui, veja que interessante. Primeira coisa, Esdras montou uma equipe de instrução. Era muito povo. Para você ensinar com qualidade, é importante uma quantidade coerente. Por que eu tenho dificuldade com igrejas de multidão? Porque na igreja de multidão você é apenas um número. Você entra, consome um culto, o culto acaba, você dá tchau para o seu companheiro do lado, se dá, e vai embora para sua casa, cuidar da sua vida. Por que normalmente igrejas grandes se dividem em grupos pequenos? Para que haja uma qualidade melhor. É muito comum hoje em dia você ver grandes igrejas com reuniões familiares durante a semana, para que a pessoa não fique perdida. Agora, nesse caso aqui, o que nos chama a atenção? Nos chama a atenção que Esdras criou uma equipe, mostrando que a fé cristã é uma fé coletiva. Não existe, o cristianismo, ele tem um aspecto individual? Tem. Mas não existe cristianismo vivido apenas de maneira individual na sua casa. Deus é um Deus de família, Deus é um Deus coletivo, Deus é um Deus que tem um povo. Tem gente chata nesse povo? Lógico que tem, é só olhar para mim. Se você caminhar comigo, você vai ver que tem muita coisa que eu sou muito chato.
Anda comigo para ver. Mas nós temos que entender que nós também somos chatos. Nós temos que entender que também nós temos as nossas coisas erradas. Será que eu sou tão melhor que o outro? Por que isso é importante? Por causa do movimento desigrejado, em que quer defender um cristianismo fora da igreja. Textos como esse mostram que só existe povo de Deus inserido de maneira coletiva. Meu cristianismo fora da igreja é no dia a dia, é no meu trabalho, é no meu casamento, é quando eu oro, quando eu aplico as verdades que eu aprendo juntamente ao povo de Deus. E principalmente, uma igreja saudável tem que ter mais de uma pessoa que ensina. O sucesso de um ministério é você ter vários obreiros treinados. O sucesso de um ministério é ensinar os pais e mães de família a ensinarem a Bíblia a seus filhos em casa, de uma maneira simples, de uma maneira prática. Que é a melhor coisa de um lar onde o pai e a mãe conhecem pelo menos os princípios, não precisa ser teólogo. Não porque João Calvino, não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma maneira simples. Quando seu filho chega do colégio com uma situação, você chega e fala, filho, olha, a coisa não funciona bem assim. Eu sempre gosto de lembrar a história de John Wesley, um dos maiores homens de Deus que viveu nesse planeta. Ele foi criado numa casa com 12 filhos. Todos eles foram criados no temor do Senhor. Seu irmão, Carlos Wesley, foi um dos maiores compositores de música cristã. A família toda servia a Deus. Sabe o que eu fico pensando? Como é que era a mãe de John Wesley? Para criar os 12 filhos, como a gente costuma dizer, tudo canelinha de fogo. Já pensou que maravilha? Tudo dando glória a Deus, que nem o irmão lá na porta. Deixa o irmão dar glória. Amém? Gente, esse é o maior presente. De uma maneira simples, nós vivemos felizes e ensinarmos as verdades da palavra de Deus à nossa casa. Esse é o maior presente que pode ter. Por quê? Porque tem muita gente que vem de lares cristãos, onde o cristianismo é um saco, é um peso, é uma coisa que as pessoas, quando ficam adultas, elas não podem nem ouvir falar de cristianismo, elas têm pavor, elas têm horror, porque transformaram o cristianismo numa chatice. E quem foi que disse que cristianismo precisa ser pesado? Cristianismo não precisa ser pesado, cristianismo precisa ser vivido de maneira bíblica, correta e firme. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. O que está acontecendo aqui? Irmãos, sempre que a palavra de Deus é pregada, ela traz um peso. Ela nos confronta. E o povo percebeu que toda aquela situação à volta deles tinha sido provocada pela desobediência à lei. Nós temos que lembrar que aqui é a consequência pura de Deuteronômio 28. Sabe aquele capítulo? Se me obedeceres, as seguintes bênçãos seguirão. Porém, se me desobedecer, as seguintes maldições seguirão. Então, a situação do povo é Deuteronômio aplicado, é lei de Moisés aplicada. Obedeceu é bênção, desobedeceu é juízo. São dias do Antigo Testamento. No Novo Testamento não funciona exatamente assim. No Novo Testamento a desobediência tem consequência? Tem.
mas não de uma maneira tão exata quanto a lei de Moisés. Agora veja que interessante, eles estão vivendo um dia de festa, um dia de leitura bíblica. Então, quando alguns do povo começam a lamentar, fazer um lamento, que era um hábito judaico, todo mundo começa a falar, olha, agora não é momento de lamento, agora é momento da gente se alegrar na lei do Senhor. É momento de festa. Nós estamos num ambiente aqui de festa das colheitas, festa das trombetas, um ambiente de reconstrução do muro. Veja, vamos supor que você fica muito doente. E aí você é curado. E resolve fazer um almoço para sua família para comemorar sua cura. Você vai ficar chorando, lembrando da doença? Ou você vai ficar muito feliz lembrando do que Deus fez? É o que está aqui. Irmãos, existe momento sim, em que eu tenho que lamentar o meu erro. Existe momento sim, em que eu tenho que sentir um pesar pela minha desobediência. Mas quem vive dessa maneira, botou um óculos cinza e vai ver a vida sempre em preto e branco, misericórdia. Nós temos que botar um óculos de alegria, temos que botar um óculos de recomeço, temos que colocar um óculos de segunda chance, temos que lembrar que as misericórdias do Senhor nos cercam. Vocês sabem que eu sou chato em relação à obediência à palavra. Sim. Todos os cultos nós somos confrontados na nossa obediência à palavra. Sim. Mas temos que lembrar que o cristianismo bíblico é vivido por pessoas imperfeitas, que tem que lidar com as suas lutas, que tem que lidar com as suas dificuldades, que tem que lidar com as suas limitações. E que tem um Deus que peleja por nós, e isso é motivo de alegria. Lembra aquela passagem que é adesivo de carro? A alegria do Senhor é a nossa força. É uma verdade. Surgiu um problema, surgiu dificuldade, coloca o foco no poder de Deus. Tem expectativas boas. Tem um momento de choro? Tem. Tem um momento de tristeza? Tem. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que está escrito na nossa Bíblia. É a situação que está aqui. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 10. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Veja, ele copiou de mim o final do versículo. Tinha até esquecido que estava aqui. Irmãos, no culto a Deus, eram levados animais para sacrifício. Parte do animal, o sacerdote, o levita, comia. Parte do animal era queimado a Deus. E parte do animal a família comia numa refeição de festa. Entendeu? Esse tipo de culto, ele é imitado hoje na ceia do Senhor. Na igreja primitiva, a refeição de ceia era uma grande refeição e depois eram servidos os elementos da ceia. Imitando essa situação. Na igreja hoje, nós servimos apenas o pão e o vinho. Mas se alguém quiser fazer uma refeição e fazer depois a ceia, não existe nenhum problema. Por quê? Porque tanto a ceia do Senhor no Novo Testamento como esse tipo de festa aqui, representava o quê? Representava que o próprio Senhor estava sentado à mesa, ceando conosco, num momento de intimidade. Por isso que até hoje é preservado nas culturas ocidentais, que só senta à sua mesa pessoas da sua confiança. Você não traz qualquer um para dentro da sua casa. E se trouxer, você já vai arrumar encrenca.
Porque se tem alguém de bom senso dentro da casa, falar, como é que você trouxe essa pessoa aqui? Irmãos, normalmente quem faz isso são nossas esposas, para colocar a casa em ordem. Por quê? Porque às vezes nós homens não vigiamos muito bem. Porém, como é um casal, Deus usa. E normalmente, pode prestar atenção, as mulheres têm um faro para encrencar. Por quê? Porque quem foi comissionado por Deus, principalmente para a proteção direta da prole, quem é a primeira linha de proteção da prole? A mãe, ela que dá o sustento, tudo, ela que gera. É só você pensar um pouco. Entende? Então, por isso, nós temos que entender esses papéis. E temos que entender que quem está dentro da minha vida, no caso aqui Deus, de uma maneira íntima, é a influência que eu vou estar recebendo. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu venho para a igreja, quando eu me cerco de pessoas sábias, é essa influência que eu estou recebendo. E isso é um motivo de alegria. Porque as coisas de Deus são boas e geram fruto bom. Essa é a grande verdade. Amém? Vamos avançar, versículo 11. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Veja que interessante. Foram exortados, foram. O jeito que está escrito aqui mostra que os levitas foram firmes. Irmãos, muitas vezes a correção é dura. Quem já esteve numa sala de aconselhamento pastoral sabe que muitas vezes, quando a verdade bíblica é lida, são verdades difíceis de ser engolidas. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Mas se você está numa sala de aconselhamento bíblico, a verdade vai ser dita, custe o que custar. A questão é, ela tem que ser dita em amor. Agora, o que está aqui na passagem nos mostra o quê? Um povo obediente. O povo foi exortado e prontamente obedeceu. Obedeceu num nível tal que eles retornaram para suas cidades e ainda continuaram a se alegrar dos seus locais de origem, entendendo que aquele era um tempo único. Era um tempo de restauração de Israel. E que um novo tempo estava sendo iniciado com a finalização daquele muro, com a colocação das portas e com a comemoração das festas. E com o ensino da lei. O povo compreendeu de maneira simples tudo aquilo. E quando nós conseguimos obedecer às verdades da palavra de Deus, é motivo de alegria. É uma vitória. Porque existem áreas que são difíceis. Existem áreas que existe uma luta entre o velho homem e o novo homem. E nessa luta, algumas vezes, eu sou derrotado. A questão é, você vai ficar parado cada vez que você tem uma derrota? Ou você vai chegar para Deus e falar, ó Deus, misericórdia, só o Senhor para dar conta de mim. Mas eu confio em Ti. Vou continuar tentando. E aí quando você vai ver, venceu. E aí você fica alegrinho. Só que aí você descobre uma outra área que você está errando. E a reforma continua até o fim da vida. E até o fim da vida nós seremos transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. É uma mudança constante.
Amém? Glória a Deus por isso. Vamos seguir. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Versículo 12. 11. Não, 12. E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem às palavras da lei. O que eles estão fazendo aqui? Veja, eles começaram o trabalho de edificação da liderança. Irmãos, você precisa de uma transformação de mente. Romanos 12, 1. Não vos conformeis com esse mundo, não tomeis a forma desse mundo, mas renovais a vossa mente pela palavra. Sem instrução, você não consegue chegar onde tinha que chegar. Num primeiro ponto, todo o povo. Num segundo povo, a liderança, as pessoas de influência foram edificadas. Por isso que Neemias é considerado um grande treinamento na parte administrativa. Se uma empresa copiar isso aqui, é bem sucedida. Percebe as verdades que estão aqui? São verdades que até no mundo corporativo podem ser usadas. O que um grande empresário faz? Primeira coisa, montar a equipe. Senão ele não prospera. É o que está sendo feito aqui. Amém? Vamos seguir. Versículo, 14. Eu confundi o versículo, me perdoe, irmãos. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, e trazei ramos de oliveira, e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Vamos fazer uma pausa aqui. O que são as cabanas? São os tabernáculos. Festa dos tabernáculos é festa das cabanas. O que está comemorando aqui? O tempo que o povo morou no deserto. Entre a saída do Egito e a tomada da terra prometida. Nesse tempo, havia uma coluna de fogo para iluminar a noite. E havia uma nuvem de dia para proteger do sol. Nesse tempo, caía maná do céu para sustentar o povo. Nesse tempo, a roupa do povo não envelhecia. É o que está sendo comemorado aqui, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. E o povo foi, colheu ramos e construiu essas cabanas. Aonde? Nas áreas livres, na varanda das casas e no telhado das casas. Naquela região, os telhados eram planos, porque não havia tanta chuva, é uma região desértica. Então eles podiam armar as tendas e ficavam lá uma semana morando em barraca. Entenderam? É a festa que está sendo comemorada aqui. Amém? E o versículo 17, encerrando o texto, diz: e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jéshua, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia Esdras deu, no livro da lei de Deus,
desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Olha que interessante, irmãos. Os dias de Josué é o ano em torno do século XIV a.C. O êxodo aconteceu entre 1450 a.C. e 1420, 1430. A tomada da Terra Prometida foi em torno de 1380, 1400, dias de Jeshua, dias de Josué, é o mesmo nome. Olha que interessante, quase 1000 anos depois, 1400 para 440, são quase 1000 anos. Nunca se comemorou uma festa das cabanas como essa aqui. Isso é uma coisa interessante. Isso aqui não está no texto à toa. Isso aqui está mostrando que o povo, através do seu comportamento, está mostrando a intensidade do seu culto, está mostrando o nível de compromisso. Está mostrando que estava disposto a buscar a Deus como nunca se buscou. Vou repetir novamente, as nossas atitudes mostram o que vai no nosso coração. Sabe, não tem como, eu não posso ver o seu coração. Só Deus o pode. Porém, o que você faz mostra o que você pensa. As suas prioridades mostram com aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. O que eu preciso tomar cuidado? De um lado, eu não posso me transformar num fanático religioso que quero transformar o cristianismo numa fé esquisita, vivida apenas, entre aspas, dentro da igreja. Igrejas são bons lugares para que pessoas se escondam da própria realidade. Quanto mais anos vão passando na vida cristã, mais você vai ver pessoas que vivem uma religião. E essa religião é enganosa. Pessoas que infelizmente não expressam a Cristo, não têm frutos, estão duplamente mortas. Muitas vezes mergulhadas em pecados, e vive se escondendo dentro da igreja. Esse é um extremo que tem que ser evitado. E qual que é o outro extremo? O total descomprometimento. Aquele evangelho assim, ô pastor, na boa, pega leve. Tenso, hein, pastor? Esse é o dialeto, né, que é falado. Talvez até reagirem, que eu já estou velho, já. Estou usando gíria de 200 anos atrás. Mas não é assim hoje em dia. Então, os dois extremos. O que eu tenho que viver? De uma forma sensata, bíblica e equilibrada, ter um compromisso com Deus. Onde tudo tem seu tempo, onde tudo tem seu lugar. Hoje é dia de cultuar a Deus. Pego minha Bíblia, pego minha família, vou para a igreja, cantar louvores a Deus, aprender a palavra de Deus. Amanhã o que é? Amanhã é dia de acordar, tomar um bom café da manhã e correr atrás do prejuízo. Trabalhar e viver o que eu aprendi na igreja. Entende? Existe um texto em Eclesiastes, o texto não quer dizer exatamente isso, mas nós podemos usar um princípio. E ele fala o seguinte: existe tempo para todo propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3. Tempo de buscar a Deus, tempo de construir, tempo de reconstruir. Não é isso exatamente que aquele texto quer dizer. Mas o desdobramento dele nos ensina uma verdade, que existe tempo para tudo. Seria uma aplicação natural de um texto como esse. Então o cristão, quanto mais cheio ele é do Espírito Santo, mais equilibrado ele é.
ele vai ter atividade de lazer, ele vai cuidar da saúde, ele vai ter tempo para sua esposa, ele vai ter tempo para os seus filhos, ele vai ter tempo para os amigos, ele vai ter tempo para trabalhar, vai se tornar um profissional melhor, vai se tornar um conhecedor da Bíblia, vai ter compromisso com a sua igreja local. As várias facetas de uma vida comum. Mas tudo isso passa por um compromisso com aquilo que é certo, com aquilo que é correto. Compromisso aqui, ó, no coração, não aqui, só na boca. Às vezes é até melhor ficar quieto e chegar para Deus e falar: nossa, Deus, isso aí que esse pastor está falando eu não dou conta a metade. Mas eu vou me fazer com o cara aqui que estou entendendo e vou tentar fazer um pouco, pelo menos. Normal. Isso acontece conosco. É uma das aplicações que saltam do texto. O que mais que eu aprendo nesse texto? Veja, a importância de receber a verdade bíblica com alegria. E que essa verdade bíblica produza fruto na minha vida comum. Mesmo que for de maneira pequena, não importa. Existe o dia das pequenas vitórias e existe o dia das grandes vitórias. Vida cristã é dinâmica. Vida cristã é dia após dia. Vida cristã é vivida no poder de Deus. Os piores pecadores, como eu e como você, foram chamados pela graça de Deus para serem salvos pelo poder da obra da cruz do Calvário, se tornarem filhos de Deus. E aí aquele poço de defeito que sou eu e você, entramos na caminhada, dia após dia, que é a vida cristã. E dia após dia vamos sendo transformados para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.